Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez. Sou Luiz Souza e estamos aqui tratando do assunto de ergonomia, a introdução, história e evolução da mesma. Né? Estaremos agora abordando o assunto áreas da ergonomia. Quais são as áreas que a ergonomia tem? Né? Falamos um pouco da abrangência da ergonomia, alguns aspectos que ela trabalha, máquinas, equipamentos, ferramentas, né? Ambiente de trabalho, organização do trabalho, segundo a NR 17, mas temos algumas informações um pouco mais detalhadas a esse respeito. Então, áreas da ergonomia. Colocamos aqui, ó, ergonomia de produto e de produção. O que vem a ser, né? Essa é a divisão mais aceita no mundo, a ergonomia de produto. Está mais voltada a projetos de artefatos diversos, como ferramentas, utensílios, mobiliário, vestuário, etc. Ao passo que a ergonomia de produção enfoca as normas e os procedimentos, né? Tanto técnicos quanto humanos, buscando analisar as dificuldades e as facilidades na execução das atribuições nos postos de trabalho. Então, ergonomia de produto e de produção. Observação. Na prática, a ergonomia incorpora os conceitos de ambas as áreas. Está falando aqui, no caso, produto e produção. As áreas para proceder à análise e à proposta de solução de problemas, porque uma contribui para a outra, a chamada ergonomia simultânea. Tudo bem até aí? Então, lá, ergonomia de intervenção é a resposta a uma demanda do cliente, usuário, consumidor, que deve ser investigada para que uma solução possa ser encaminhada para a implementação de uma ação ergonômica. Esse levantamento da demanda pode ser feito por meio de lista de verificação, um checklist, quer dizer, é uma ergonomia de intervenção. A ergonomia de concepção, trata-se, como se fala de concepção, está se tratando de novo, né? Trata-se da elaboração de novos produtos, processos, métodos de trabalho ou sistemas. Produto envolve ferramentas, né? Envolve equipamentos, máquinas, enfim. Então, a ideia está em projetar uma nova concepção ou uma nova tecnologia, assim modificando as maneiras de execução dos processos. A ergonomia de concepção leva a uma mudança de maneira de pensar e de fazer, sempre objetivando a implantação de soluções e melhorias. Então, quer dizer, a ergonomia está presente em tudo, né? Então, a ergonomia de concepção. Então, qualquer coisa que for ser concebida, é preciso levar em consideração a ergonomia de concepção. E isso está associado com processos ligados à inovação, né? Inovação, criatividade e inovação também.
Ergonomia de correção, aqui já para corrigir, ó, busca corrigir ou, ao menos, minimizar o desconforto nos postos de trabalho, nas rotinas e nos procedimentos das atribuições laborativas. Então, na experiência que eu tenho em fazer esses trabalhos nas empresas, teve empresa que nos chamou para fazer lá uma análise ergonômica, mas o ideal era ter feito, vamos dizer assim, ele fazer uma pré-análise. O que eu quero dizer com isso? Está até na NR17 agora, já eliminar um pouco das condições de desorganização que tem no ambiente, que qualquer um consegue perceber aquela desorganização. Então, ou seja, tirando a desorganização, a gente consegue fazer um trabalho ergonômico mais objetivo, né, dentro de uma correção. Mas tem casos que a falta de organização, às vezes bagunça, coisa amontoada, coisas colocadas lá sem identificação, cria um ambiente que, na verdade, não está precisando nem de uma ergonomia de correção inicialmente. Precisa fazer uma limpeza, né, uma boa limpeza, né, ali dentro do ambiente, uma organização, um 5S, que aí dá para se fazer uma ergonomia de correção. Então, eu estou colocando isso aqui por quê? Porque tem certas coisas que chamam a gente para fazer o trabalho que é interessante, quer fazer o trabalho, nós queremos, né, ter lá o faturamento necessário, mas, por outro lado, também é de bom tom se comentar que tem certos ambientes que, antes de fazer a correção, tem que fazer uma arrumação. Okay? Então é importante saber discernir isso aí tudo, não está tudo junto. Né? 5. Ergonomia de enquadramento. Visa a implementação de um padrão a ser atendido. Às vezes você tem um local até que está atendendo, mas você quer fazer um enquadramento, né? Nivelar, né, uma condição melhor. Né? Então, visa a implementação de um padrão a ser atendido, o qual é estabelecido internamente pela própria empresa, ou por questões estratégicas impostas pela legislação ou por sindicatos. Então, tem a ergonomia de remanejamento. É necessidade de mudança. Esse é um campo vasto para a reengenharia, ou seja, alterações que objetivam a otimização de processos, matéria-prima, logística e até mesmo pessoas. A ideia é aproveitar mudanças para corrigir os antigos defeitos. Então, como vocês estão vendo aí, entra também a reengenharia. E temos também a ergonomia de modernização. São as alterações nos processos de forma abrangente e profunda, envolvendo modernização, equipamentos, softwares, ganhos na qualidade, na capacitação e na especialização de mão de obra. Então a ergonomia tem essas áreas de atuação. Então às vezes você pode usar para cada área dessa de atuação uma ferramenta ou mais. Vamos estar falando das ferramentas ergonômicas também. Né? Lógico que nós temos a ergonomia dos nossos cursos, a ergonomia básica, que envolve qualquer profissional ter aquele conhecimento, e tem a ergonomia voltada especificamente para projetistas, né? Para projetistas, para gestores, para conhecer algo mais. Então, as ferramentas ergonômicas a gente fala mais, esse módulo é disponibilizado mais para essa população, né? Para esse público-alvo, melhor dizendo. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, exemplo de ergonomia. Ó. O carro começou assim, ó, não tinha encosto de cabeça, né? O volante também bem rígido, né? O banco não era dimensionado adequadamente. Hoje nós temos um carro com uma sofisticação enorme, né? Tem carro mais simples que esse aqui, mas tem coisa muito sofisticada, além desse aqui, né, que a gente já está mostrando. Isso aqui seria mais ou menos um nível ao top, né? Um nível top, mas tem mais coisa mais sofisticada, né, no campo da ergonomia do que esse que nós mostramos aqui, mas é somente um exemplo. Então, uma análise ergonômica envolve diversos aspectos. Sendo assim, o profissional de ergonomia não deve esquecer nenhum. Os quadros à frente mostram as variáveis mais frequentes a serem pesquisadas. Como envolve a questão psicofisiológica, então você tem que enxergar diversos aspectos. Tá? Estão vendo aqui a fonte, né? Moraes e Montes Alvão indicam alguns métodos e técnicas. Pesquisar participantes nas quais o usuário, cliente, consumidor, funcionário
expressa suas opiniões sobre a forma de executar a tarefa, sobre o funcionamento do posto, sobre as dificuldades pertinentes às ferramentas, materiais, desconforto ou alguma outra situação. Então a gente tem aqui, ó, então quais são esses pontos que o Moraes e Montes Alvão, em 2000, né, definiram. Então, o homem. Então, tem a antropometria e a biomecânica. Então, nós temos um módulo também de biomecânica. Divisões do corpo, né, alcance dos movimentos e forças musculares. Então, isso aqui é a parte do homem, antropometria e biomecânica. Índices fisiológicos, ó, consumo de oxigênio, tá, temperatura corporal, ritmo cardíaco, retorno venoso, resistência única da pele, composição do sangue, quantidade de suor, eletromiografia, controle motor e dinamometria. Okay? Então, são índices fisiológicos ligados ao homem. Então, esses conhecimentos precisam se ter quem vai fazer o levantamento. Homem, né, ainda, percepção e cognição, né, a visão, a pessoa às vezes tem que adaptar uma máquina para uma pessoa que tem limitações visuais ou limitações auditivas. Então, isso tem que ser pensado. Percepção e cognição. Visão, audição, sinestesia, tato, ó, aceleração, né, posições do corpo, né, a pessoa fica posicionada. Então, nós temos também uma apresentação que fala de postura, né, então, é importante, né, tá ligado ao homem. O esforço, acertos, processamento e decisões. Né, a pessoa precisa ter. Então, isso está ligado ao quê? Ao homem. Né, o desempenho também, ao tempo, né, erros que podem acontecer, acertos, né, velocidade e a precisão da atividade. Então, o projeto econômico pode te ajudar, pode contribuir para velocidade e também precisão na atividade. Ainda no homem, ó, levantamentos de incidentes, se ocorreram ou acidentes. Né? A gente sabe que, no contexto internacional, o acidente está dentro do incidente. Mas só para separar, o incidente pode ser ter lesões, né, e ser chamado de acidente, ou o incidente pode não ter lesões. Então, de qualquer forma, com ou sem lesão, está dentro do conceito do incidente. Então, dentro do incidente tem um conceito também de quase acidentes, tem a frequência, né, isso também é importante, como é que é a frequência de trabalho, quanto tempo você está ali naquela operação, né, então a frequência é importante, e a gravidade do trabalho, então, né, a gravidade. Variáveis clínicas, então tá lá, ó, consultas médicas, né, ligado ao ser humano, né, as dores, né, que pode estar sentindo, né, e está indo consultar o médico, os afastamentos, todas essas perguntas aqui se conversa com o próprio trabalhador, mas também se conversa com o médico do trabalho a esse respeito, o que ele tem lá registrado. Né? Hoje, a NR7 vai exigir relatórios, né, que dá da análise, que vai dar um aprofundamento maior, e esses dados podem ser também coletados no ambiente, no relatório deles. Subjetivos. Então, a questão subjetiva é a questão do conforto. Né? Para muitas pessoas, uma determinada condição é confortável, para outros, de repente, não é. Mas tem que analisar isso à luz da antropometria, da biomecânica, de maneira geral. Então, subjetivos, a questão da segurança. Né? Então, é questão muito subjetivo isso. Então, precisa se analisar muito bem, até ajudar as pessoas a terem uma percepção melhor do seu ambiente de trabalho. Então, tem gente que já, nessa minha carreira, na carreira de segurança, teve pessoas que eu dei treinamentos, e essas pessoas, treinamento para algumas pessoas, e elas não percebiam, a fazer entrevista também, não percebiam, não tinham uma percepção adequada de segurança. Às vezes achava que estava seguro e não estava. Ou às vezes estava seguro e achava que não estava. Então isso tudo é preciso se ter uma orientação para essas coisas subjetivas serem pelo menos acertadas, né, os pontos importantes a serem observados. Máquina, equipamento e ferramentas. Então, o nível tecnológico, então, processamento, realimentação, decisões, tudo ligado à máquina, equipamentos e ferramentas. Ó. E as dimensões, o volume, a forma geométrica, né? Distância, pesos também, ferramenta às vezes muito pesada, os ângulos também, né? As áreas que quando vai trabalhar com esse tipo de ferramenta, ou equipamento ou máquina, equipamento e ferramenta. Continuando, ó, máquina, equipamento e ferramenta ainda, os displays, ó, visuais, né, diais, né, indicadores, contadores, luzes,
Isso são os visuais, os auditivos, né? Os controles, os displays, né? E também os controles, tipo manual, pedais, tronco, a compatibilidade que esse controle tem. Às vezes o controle está fora da ação rápida desse trabalhador, está distante, uma botoeira de emergência, né? Então, estou dando alguns exemplos aqui, porque precisa ter, tá com as ferramentas ergonômicas para se trabalhar e ter também esse material para poder estar fazendo os devidos levantamentos ergonômicos das pessoas. O ambiente, então nós temos também no ambiente, ó, a temperatura, né, na questão física, ó, temperatura vai influenciar a umidade do ar, então a MR17 também fala sobre essas condições ambientais, o iluminamento, né, ruídos, né, no ambiente, então tem o ruído voltado para o conforto, a vibração, acelerações de maneira geral, e a parte psicossocial, ó, a monotonia. Tem serviços que para alguns são monótonos, para outros não, então precisa se avaliar por que para uns é monótono e para outros não, né? A motivação que se tem no trabalho, então tem pessoas que são motivadas, outros estão muito desmotivados, às vezes pode ser por uma percepção equivocada. A própria liderança, né? Uma boa liderança, ela ajuda a pessoa a estar motivada, né? Porque a liderança ela tem que ser cooperativa. Uma liderança também ela tem que humanizar o ambiente de trabalho da melhor forma possível. E a organização do trabalho. Então, nós temos aqui os horários de trabalho, como é que se faz esses turnos, já falamos sobre a fadiga por dissincronismo, né? O treinamento também vai ajudar você a ter o trabalho organizado, supervisão, né? Distribuição da tarefa, às vezes tem gente que distribui a tarefa aqui não, de forma não equitativa, isso faz com que as pessoas se sintam exploradas ou prejudicadas no ambiente de trabalho, isso acaba também gerando desmotivação, então uma coisa acaba alavancando outra na parte psicossocial. E também o grupo, né? O grupo em si, como é que esse grupo é? Eles são uma equipe ou são somente um grupo? Então isso tudo precisa ser avaliado. Sistema, então no sistema tu tem um subsistema e tem os postos de trabalho, então as interações do subsistema, tem a produção, aqui a quantidade que você produz, a qualidade, meta também é importante, né? Produtividade e regularidade. Então nós temos a parte de postos de trabalho, a postura, né? Movimentos, informações e também a confiabilidade, a frequência de erros, tempo de funcionamento e regularidade. Então tem atividades, cenários, sistemas que levam muito ao erro, isso provoca o estresse, provoca uma irritação, provoca às vezes a produção tem produção que tem metas, então esses erros começam a incomodar, então precisamos adaptar essas coisas para o ambiente de trabalho fluir de maneira adequada. Então, seguindo essas técnicas e métodos, né, podemos estabelecer parâmetros para aplicar uma intervenção ergonômica dentro de cada organização, seja no som de fábrica, no setor operacional, seja nos escritórios, no setor administrativo. Ressalta-se a importância de escolher os métodos, né, e ferramentas, como eu já comentei, pode ser que tenha que usar mais de um método. Então tem um módulo que fala dos métodos e ferramentas ergonômicas que falaremos num módulo específico, assim como também o público específico para tal. Referências, pessoal. Então, nesse último assunto aqui na ergonomia, introdução, história e evolução. Referências estão aqui, você pode usar essas referências, adquirir material, literatura que vai te ajudar, né, e crescer, né, bastante aí na ergonomia. Finalizamos aqui. Boa sorte, bons estudos. Caso de dúvida, nos encaminhe suas dúvidas que estaremos esclarecendo. Até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada.